O clássico sempre se respeita. Coisa que o Flamengo ontem não fez. O Flamengo ontem debochou do clássico. Tá? O Flamengo ontem esnobou o clássico. E o clássico se respeita, em qualquer lugar do mundo. Qualquer clássico. Pode ser Milan e Inter, pode ser Torino e Juventus. Né? O Torino se apequenou, a Juventus continua gigantesca. Se não respeitar, vai perder para o Torino. Funciona assim. Né? Então não importa que o Vasco está na segunda divisão e tudo mais, o Vasco joga o jogo. Veja a situação do Vasco da Gama. Dificilmente se classificará no Carioca para a fase decisiva. Tem a Série B para começar. Se não vence o Flamengo, termina o campeonato com a seguinte sensação. Que campeonato horroroso, nem disputamos entre os 4 finalistas. Pô, perdemos do Flamengo, coisa e tal. Não, ganhamos do Flamengo. E ganhamos bem. O Vasco cumpriu a missão dele, não precisa se classificar mais. O Marcelo Cabo já ganhou, digamos aí, uma couraça protetora para começar o campeonato. O Vasco jogou a sua decisão. E o Flamengo jogou snob, soberbo, arrogante. Arrogantes como esses que acham que disputar pênalti, como disse o Juca, com o Palmeiras é uma vergonha. Onde já se viu... Quer dizer, olha, uma das maiores cascatas da história do futebol é tem que ouvir o torcedor, a voz do povo, a voz de Deus. Torcedor de futebol, com todo respeito e maioria, não analisa futebol, porque ele não está ali para isso, ele está ali para cobrar, reclamar, e as decisões do futebol não podem ser tomadas no calor da emoção, elas têm que ser razoáveis. O dirigente que age assim, que faz o que quer o torcedor, geralmente erra, porque ele vai tirando dele da reta e fazendo o que a torcida está pedindo, e fica mais aleatório do que o aleatório, né? Então, o que ocorreu ontem? O Flamengo foi soberbo, o Rogério errou, óbvio que errou, mas se você observar, vamos lá, Bruno Viana, nos jogos do Carioca que o Bruno Viana andou jogando, sem ser muito exigido, essa mesma Flamimimi que reclama de tudo, que acha um absurdo disputar pênalti com o Palmeiras, a Flamimimi falava o quê? Bruno Viana tem que jogar. O Rogério Ceni tem que botar o Bruno Viana e o Rodrigo Caio, ou mais sei lá mais quem. Ele tem que jogar. Ele nem havia sido exigido. Não estamos aqui dizendo que ele não serve, muito pelo contrário, mas o rapaz não havia sequer apresentado uma quantidade de jogos minimamente difíceis que o credenciassem para ser um titular absoluto. Mas já estava eleito. Por quê? Por implicância com o Léo Pereira e o Gustavo Henrique, que são jogadores que, na visão desses torcedores, não importa quanto custou. O Gustavo Henrique foi só pelo salário, né, que estava livre do mercado. Mas o Léo Pereira custou mais de 6 milhões de euros, 6.300. Essas pessoas acham que você tem que pegar o Léo Pereira e doar o Léo Pereira, os direitos dele, jogar fora 6 milhões e 300 mil euros. Né? Não serve o Léo Pereira. Não, você tem que recuperar esse jogador. Esse é o trabalho que tem que ser feito com calma. Esses não podem jogar. Põe o Bruno Viana. Ele escalou o Bruno Viana. Por que com o Arão? Porque o Rodrigo Caio não joga terça-feira. Está suspenso na Libertadores pela expulsão contra o Racing. Então ele vai testar a zaga da Libertadores contra quem? Contra o Macaé ou contra o Vasco? Contra o Vasco, porque o Vasco vai incomodar. Mesmo estando mal no campeonato, abaixo da Portuguesa do Volta Redonda, é o Vasco. Vai ter lá o Cano para dar trabalho na hora que pintar a bola e ele guardou a dele. Vai ter lá o Morato, vai ter lá alguns jogadores que vão incomodar. Ter lá, bem ou mal, tem jogadores com mais qualidade. E tem uma camisa. E tem a rivalidade, tem esse espírito. O Vasco contra... O que o Rubro-Negro vai pensar? O técnico, o jogador. Contra o Vasco, nós vamos ter trabalho. Eles vão jogar. Vão jogar como não jogam contra os pequenos, porque é o Flamengo do outro lado. Então, o jogo para testar é esse. É esse o jogo, gente. Você vai testar o zagueiro contra quem? No Campeonato Carioca? Contra o Fluminense? Contra o Vasco? Até contra o Botafogo, com a dificuldade do Botafogo. O Botafogo vai encher o saco do Flamengo, vai jogar a partida, mesmo com dificuldades, o melhor possível, pela rivalidade. É o clássico. Então, no estadual, você vai ser testado, no clássico. O clássico vai te oferecer dificuldades maiores, mesmo que o grande esteja mal colocado na tabela do campeonato. Isso é óbvio. Então, os testes tinham que ser feitos ontem. A questão do Everton Ribeiro. O Arrascaeta ficou fora do jogo horas antes do jogo. Ele não teve o Arrascaeta fora a semana inteira treinando sem ele. Horas antes do jogo veio essa história de que ele estava lesionado e tem a versão de que ele estaria insatisfeito. De fato, os bastidores dizem que o empresário dele fica ali no ouvido dele que o cara quer que o Flamengo compre parte restante dos direitos federativos do atleta, né? E o Flamengo diz que não tem nenhuma obrigação, não tem nenhum compromisso nesse sentido. Porque aí faria um novo contrato e ele poderia pedir um aumento. Ele tem contrato até o final de 2023. Se o Flamengo abrir as pernas para a Arrascaeta, vai ter que abrir as pernas para todo mundo. Então a relação é profissional. Você quer um aumento? Vai lá e negocia. Agora, se de fato o jogador pede para não jogar ou não quer jogar porque quer um aumento, tendo mais de 2 anos e meio de contrato, isso é um absurdo. Mas ele fez isso no Cruzeiro. No Cruzeiro havia atraso de salário e pagamento. No Flamengo não há. Então lá ele tinha um argumento. Eu não estou recebendo, agora não tem. Então, peraí. Eu acho que aí a diretoria tem que ter postura. Que negócio é esse? Então todo jogador, não estou satisfeito não, agora quero um aumento, então não vou trabalhar hoje não. Que profissional faz isso? Em que área? Isso não existe, gente. Isso é surreal. Se de fato for isso, é surreal. Mas enfim, a versão oficial de uma lesão.
Isso a gente vai saber com detalhes e com mais convicção mais adiante. Ele não jogou, mas foi em cima da hora. Ele experimentou o Ribeiro na esquerda, o Gerson mais à direita. O Gerson naturalmente começou a buscar o lado esquerdo. Com 10, 15 minutos o Everton Ribeiro já estava na direita. Já mudou. Então isso não durou tanto tempo. O gol de cabeça do Léo Matos não foi porque o Everton Ribeiro estava na esquerda, foi porque o Bruno Viana não ganhou na cabeça. O jogador do Vasco veio lançado na corrida e o Bruno Viana perdeu ingenuamente a disputa de bola. E ninguém ficou no caminho para ele não poder vir correndo para pegar impulso, que é básico também, o jogador ser marcado como você fica no caminho ali. Você congestiona a passagem do jogador, bloqueia, e ele veio na corrida e ganhou na cabeça. Então, erro coletivo e erro individual. Tem o erro do Ceni? Claro que tem. Ele que monta a defesa, claro que ele tem culpa ali também. Ele e os jogadores. Né? O segundo gol, outra vez as costas do Bruno Viana. De novo, o problema é que a culpa do Ceni também é dele e dos jogadores. A defesa não está funcionando ainda. Mas você vai ser testado e perceber isso nesse tipo de jogo. Mas o mais importante ontem, para mim, do ponto de vista rubro-negro, o pior, foi a postura do time. E eu até escrevi isso no meu blog, aos 20 minutos, 21, quando houve a paralisação ali para hidratação, aquela coisa que tem mesmo, o jogo sendo noturno, né? Mas param, né, aos 20 minutos. O microfone ambiente captou a seguinte frase da Gabigol, ao final da orientação do treinador ali para os jogadores, para os demais jogadores. Ainda faltam uns 20 minutos, numa calma que parecia assim, olha, naturalmente vai acontecer. Ainda falta 20 minutos para o primeiro tempo. Sim, mas o Flamengo estava jogando muito mal e continuou sendo indolente. O Vasco jogou o jogo dele. O Vasco, no primeiro tempo, a dificuldade era tão grande que o Vasco não conseguia sair da pressão do Flamengo trocando 3 passos. A bola era simplesmente jogada para longe. E o Flamengo recuperava a bola, iniciava outro ataque e nada acontecia. Parecia Flamengo e Ceará, que o Flamengo perdeu também no Maracanã. Voltou, como disse o Tironi, muitas casas. Voltou para aquele estágio do Flamengo e Ceará. Depois o time jogou muito melhor outras partidas, tanto que ganhou o brasileiro. Qual?